pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura, e hoje eu vou mostrar para vocês a terra de Israel, também chamada Terra Santa. Na minha viagem por Israel, eu comecei pelo sul, porque eu vim do Egito, eu tinha feito uma viagem para o Egito, e eu atravessei a fronteira por terra. Então, entrando pelo sul ali de Israel, você já logo passa por Eilat, que é uma das principais cidades, centros de mergulho do mundo. Lá tem uma grande variedade de corais, e muitos mergulhadores procuram essas praias, de um lado o deserto e do outro o mar. Depois que eu passei por Eilat, nós atravessamos uma região desértica muito grande, que é o deserto do Negev, ou Negueb, onde Abraão viveu boa parte da sua vida. Aquele patriarca com quem Deus fez uma aliança de que iria abençoar todas as famílias da terra através dos seus descendentes. E Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Depois de atravessarmos durante muito tempo essa região desértica, nós chegamos, enfim, à região do Mar Morto. Gente, que lugar interessante! A água é tão salgada, mas tão salgada, que você não afunda. É chamado de Mar Morto também porque dificilmente alguma forma de vida consegue sobreviver naquela concentração de sal. E realmente, gente, quando você entra no mar, parece que você entrou numa água oleosa, assim, de tão densa que ela é. E a gente não afunda, não afunda, fiz de tudo para afundar, não afunda. É muito gostoso você ficar boiando lá. Nós chegamos no final da tarde, então no dia que nós chegamos eu já fui lá, no comecinho da noite, mas achei muito interessante a experiência. No outro dia nós ficamos aproveitando lá a praia, e eu trouxe também umas bolinhas de sal que são formadas lá, olha só. É tanto sal que formam pedras de sal. Eu trouxe umas 3 pedrinhas, olha. Puro sal, que eu guardo com muito cuidado, porque se molhar derrete. Se você for para Israel, você tem que conhecer essa região muito interessante, que é o Mar Morto. Depois continuamos a nossa peregrinação e passamos pela região de En-Gedi, que é um oásis israelense em meio ao deserto, bem pertinho das cavernas de Qumran, que é um local onde há várias cavernas incrustadas nas rochas, um clima bem seco, e foi o local, o sítio arqueológico, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Você já ouviu falar? São as cópias mais antigas da Bíblia já encontradas. Aí, chegando nesse local, nós visitamos a cidade de Qumran. As escavações mostram como era a vida antiga nesse lugar. E nós podemos ver as cavernas, onde foram encontrados os rolos com os textos da Bíblia. Aí estou eu em frente à caverna onde foi encontrado o livro de Isaías. Gente, adorei esse passeio arqueológico. E vocês sabem que esse caminho que a gente fez ali por En-Gedi até a gente chegar em Qumran, nós encontramos muitos bolanes. Sabe o que é bolaine? É uma formação onde os veios subterrâneos de água doce começam a minar para fora. Então é um fenômeno onde do lado tem o Mar Morto com água totalmente salgada e agora começou a minar essas águas doces ao lado do Mar Morto. Há pessoas que digam que isso é uma profecia se cumprindo de que o Mar Morto ia voltar a ter vida. Essa região aí dos Bolanes, se a gente for olhar um pouco mais para dentro, fica a região onde eram os Carvalhais de Manre, também um outro local onde Abraão morou durante muito tempo. E aí, subindo um pouco mais no mapa de Israel, nós paramos na cidade de Jericó para almoçarmos. Gente, foi tão emocionante, porque a gente lê na Bíblia a história de Josué, né, que lutou ali juntamente com o povo e que venceu essa cidade. Você sabe a história de Josué? Quando Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor, ficou no seu lugar para levar o povo, ainda que estava no deserto, para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a eles. E aí eles finalmente chegam às bordas dessa terra, atravessam o Rio Jordão, também de uma forma miraculosa, e chegam às portas da cidade de Jericó, que era uma cidade muito fortificada na época e que eles não tinham condições de vencer naturalmente. Porém, sobrenaturalmente, com a intervenção divina, olha só o que aconteceu. Deus dá uma estratégia para Josué de que ele e todo o povo deveriam ficar circundando essa cidade durante 7 dias. E no 7º dia, dar 7 voltas nessa cidade. Na 7ª volta, eles deveriam gritar, tocar as trombetas e acreditar que Deus iria fazer aquelas muralhas caírem para eles vencerem aquela cidade. Pois é, grande seria a fé do povo. Que estratégia maluca é essa. Mas foi exatamente assim que aconteceu.
E aquelas muralhas caíram diante do povo, eles entraram, lutaram e venceram essa primeira cidade que fazia parte da Terra Prometida. Pois é, aí está a foto do que sobrou das muralhas de Jericó. Esse é um pedacinho daquelas muralhas que caíram frente à atuação de Deus para que eles pudessem entrar na sua terra. Depois de ver as muralhas, nós fomos almoçar na cidade de Jericó atual. Aí estão algumas fotos da prefeitura, da praça, e eles nos receberam com música e um excelente almoço. Jericó fica perto das cidades de Betel e Ai, outras localidades onde Abraão peregrinou. Também próximo a Jericó, nós vemos o Monte da Tentação, que foi o monte onde, muito tempo depois, Jesus foi tentado pelo diabo antes dele ser batizado e iniciar o seu ministério. E na cidade de Jericó também nós podemos observar um sicômoro, que é um tipo de árvore onde Zaqueu subiu, aquele personagem bíblico que subiu num sicômoro para ver Jesus porque ele era baixinho e ele queria, ele tinha necessidade de conhecer Jesus e ele sobe num sicômoro. Curiosidades bíblicas que nós vamos falar aqui nesse programa. Nós fomos também visitar a região de Siló, que foi o local onde o tabernáculo de Deus ficou depois que eles entraram na Terra Prometida. Porque vocês sabem que o tabernáculo era uma tenda onde eles montavam e desmontavam enquanto eles peregrinaram no deserto. Quando eles entraram na Terra Prometida, que eles se estabeleceram, então ele ficou fixo num lugar. Esse lugar foi Siló. E aí estão as fotos desse lugar. É um lugar lindo, rodeado de montanhas. Essa aí provavelmente é a região onde esteve o tabernáculo, porque ele tem um fundamento de pedra com a mesma metragem que é descrito na Bíblia que o tabernáculo tinha. Enfim, uma experiência muito emocionante nós estarmos no lugar onde o tabernáculo de Deus esteve durante tanto tempo nessa terra de Israel. Continuamos a nossa peregrinação, atravessando mais um pouco de região desértica. Vocês sabem que Israel é quase todo desértico. Porém, as suas riquezas vêm da sua tecnologia e da sua irrigação. Passando por esse deserto, nós avistamos um local onde tem o rio Jaboque, e a gente chama de Vale do Jaboque. O que aconteceu nesse vale? Foi aquela passagem onde Jacó lutou com o anjo, ou seja, ele pediu ali que o anjo não se fosse enquanto ele não fosse abençoado. Ele foi muito determinado e aí ele é abençoado pelo anjo de Deus e o seu nome é mudado de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significa príncipe. E dele vieram as 12 tribos de Israel que deram origem ao povo judeu que nós conhecemos hoje. Eu também fui visitar uma cidade que se chama Bet-Shean. Ainda existem várias construções da época que nós pudemos visitar, passeamos ali por Bet-Shean, só que nessa cidade aconteceu um episódio triste da história de Israel. Saul, que era o rei, e seus filhos, depois de mortos numa batalha, tiveram os seus corpos expostos ali para que fossem envergonhados. Saul foi um rei que começou bem com Deus, mas que mudou seu coração ao longo da sua trajetória, se afastou de Deus, dos seus princípios, morreu de uma forma trágica e teve esse acontecimento pós-morte que nós sabemos pelo relato bíblico. Depois chegamos num dos meus locais preferidos de Israel, que é a região do Mar da Galileia, o quartel-general de Jesus Cristo, ou seja, o local onde ele passou mais tempo ensinando, pregando, curando, fazendo milagres nessa região tão bonita da Galileia. O hotel que nós ficamos ficava bem de frente do Mar da Galileia. Nós tínhamos essa paisagem maravilhosa e eu agradeci muito a Deus por isso. Olha a noite no Mar da Galileia. Também é chamado de Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Dependendo da cidade costeira, né, que circunda esse lago, aí ele era chamado de uma certa forma. Mas esses 3 nomes pertencem ao Mar da Galileia. E, gente, eu fiquei imaginando que lugar lindo que Jesus viveu. Essas paisagens tão bonitas que vocês estão vendo aí, os olhos de Jesus puderam contemplar também. Teve um dia que a gente esteve lá em Israel que nós fizemos um passeio de barco pelo Mar da Galileia. É muito emocionante, gente. Tem uma energia esse lugar, uma espiritualidade que você não pode deixar de experimentar. Vou passar um pouquinho aí do nosso passeio de barco. Gente, lindo, lindo, sem palavras para descrever a minha emoção em estar ali no mesmo local onde Jesus pregou, onde Jesus passou,
onde ele andou sobre as águas, onde ele acalmou a tempestade. Tudo aquilo que eu tinha lido na Bíblia ali diante dos meus olhos. Depois, do lado do Mar da Galileia, tem alguns restaurantes onde eles oferecem o peixe de Pedro. É o mesmo peixe que existia lá no mar na época em que Pedro pescava. Só que como eu sou vegetariana, eu não comi o peixe de Pedro, eu só tirei uma foto. Eu comi mesmo o charuto de Pedro, que nem fumava. Um charutinho feito com nozes e uns temperos maravilhosos com folha de uva. Amei, gente. Nós fomos também conhecer o Monte das Bem-aventuranças, que fica bem próximo ali ao Mar da Galileia, que é uma região montanhosa, muito bonito lá, muito agradável o local, onde Jesus fez aquele sermão do monte, onde ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos de coração. E ele vai falando como seria o caráter cristão, onde a pessoa iria viver a sua plenitude e ser feliz. Muito linda essa passagem, o Sermão da Montanha. Você pode encontrar logo no início ali do livro de Mateus. E foi nesse lugar que ele falou esses ensinamentos. Ali próximo também nós fomos visitar Tabgha, que foi o local onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra daquele milagre? Pois é, aconteceu nessa região. Hoje tem uma construção ali para relembrar o local. Muito emocionante. Pessoal, eu renovei o meu batismo no Rio Jordão. Ai, foi tão emocionante, eu chorei tanto. O mesmo rio onde Jesus se batizou. Muito emocionante, um lugar muito lindo. Você sente uma paz maravilhosa, muito espiritual esse momento. Se você for para lá, não deixe de participar dessa renovação de votos com o Senhor. Inclusive, eu trouxe de lá um pouco de água do Jordão. Esta garrafinha é preciosa. Tem água do Rio Jordão aqui. Uma lembrança de um lugar tão emocionante que eu passei. Visitamos também a cidade de Corazim, com as suas ruínas, e essa cidade é uma das que Jesus falou, Corazim, Betsaida, que não iria ter futuro, porque eles não tinham interesse em viver a verdade de Deus. Jesus pregou ali e eles não deram muita importância, não quiseram aprender os princípios de Deus. Depois nós fomos para Cafarnaum, a cidade onde ficava a casa da sogra de Pedro, um dos locais principais onde Jesus pregava, tipo uma célula, sabe? Onde ele fazia ali as suas pregações, os seus ensinos, os seus milagres. E, gente, nós chegamos num local ali onde está a casa da sogra de Pedro. Olha só as imagens. Hoje em dia tem uma igreja, né, construída em cima, porém, ali nas escavações a gente vê bem a casa, né, da sogra de Pedro. E eu fiquei olhando para aquela porta, gente do céu. Eu ficava ali, todo mundo já tinha visto, tirado as fotos, indo embora, e eu fiquei ali, parada, sozinha, imaginando Jesus saindo por aquela porta. Porque ele já estava ali dentro, comeu alguma coisa, ensinou a multidão que ali estava, e aí ele sai ali por aquela porta. Gente, me transportei para a época. Foi muito emocionante isso, assim, de ver ali um local físico mesmo, onde Jesus passou. Aí, continuando o nosso passeio, que a gente não parou um segundo lá em Israel, né, para poder conhecer tudo, nós fomos conhecer ali a nascente do Rio Jordão, que fica no Monte Hermon. Olha que lugar lindo, gente! Que lugar agradável! Vocês sabem que o Rio Jordão nasce aí no Monte Hermon, nas montanhas. Ele vai descendo, forma o Mar da Galileia. Então, tem o rio, aí depois ele forma o Mar da Galileia, depois ele continua como rio de novo e depois ele deságua no Mar Morto. Essa região que eu estou mostrando aí para vocês é a região onde ele nasce. Olha um pouquinho aí dos peixinhos da nascente do Rio Jordão. Inclusive dá para a gente avistar o Líbano. Vejam que depois dessa cerquinha aí, tá vendo essa estradinha? Aí é o Líbano. É bem a região da fronteira. E bem próximo do Monte Hermon está a cidade de Dan, uma outra cidade bíblica de uma das tribos de Israel, que nós pudemos visitar as suas ruínas. Então nós vimos aí várias estruturas de pedra formando a cidade. E nessa cidade nós podemos ver um portão onde Abraão passou quando ele foi salvar o seu sobrinho Ló daquela guerra que os reis de Sodoma, Gomorra, a cidade onde ele morava, né, o Ló, entraram numa guerra. Ló foi levado por esse exército e Abraão, junto com outros homens, vão lá e conseguem salvar Ló e sua família.
Então ele entrou aí por essa porta, fiquei emocionada. Muito legal, aí tá a maquete de como era a cidade na época. Continuamos a nossa peregrinação e passamos por Caná. Caná foi a região onde houve o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento, onde ele transforma água em vinho. Continuando, nós fomos visitar Nazaré, que foi uma cidade onde Jesus viveu, por isso ele foi chamado Jesus Nazareno. Aí está a cidade de Nazaré. Também muito emocionante você ver a cidadezinha onde Jesus viveu. Aí onde está marcado na foto foi o local que a gente chama de Anunciação, que foi aonde Maria morava e onde ela recebeu a notícia de que estava grávida do Espírito Santo, de uma criança que viria a ser o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Perto de Nazaré aí fica o Monte do Precipício, um monte onde tentaram jogar Jesus de lá de cima, quando ele se revela Messias e Salvador. Aí são imagens desse monte. Enfim, chegamos ao local onde tudo vai acabar. A história da humanidade vai acabar nesse local que você está me vendo aí, que é o Vale do Armagedon, onde haverá a batalha final, descrita na Bíblia, no livro de Apocalipse. Vou passar um pouquinho para vocês aí da região do Armagedon. Pois é, nesse vale diz a palavra que haverá a batalha final, onde várias nações virão contra Israel, e nesse momento Jesus se manifesta. Nós também vemos o Vale do Armagedon de um outro local que nós também fomos visitar, que foi o Monte Carmelo. O Monte Carmelo foi a região onde o profeta Elias lutou contra os 450 profetas de Baal. E ele colocou ali o seu sacrifício, os 450 profetas de Baal colocaram também ali o seu sacrifício, e Deus responde com fogo no local do sacrifício do profeta Elias. Apesar dos outros estarem se retalhando lá para pedir resposta do seu Deus, ele não respondeu. Mostrando dessa forma que o verdadeiro Deus é o Criador do universo, de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo. Então eu pude estar aí nesse local onde ocorreu isso, está descrito lá no livro de Reis, na época do rei Acabe de Israel. E eu tirei até uma foto com Elias, dá uma olhada aí. Lá tem uma estátua homenageando o profeta. Pessoal, é muita coisa para falar de Israel. Eu estou dando só uma pinceladinha aqui, mas só para você conhecer os pontos principais, que você que lê a Bíblia já conhece do que eu estou falando. Então você vai ver agora a imagem desses lugares tão interessantes. Mais um pouco de peregrinação e nós chegamos à cidade de Cesareia Marítima, onde visitamos ali as suas construções, a região do palácio, e tinha ali uma fortificação onde Pilatos ficou, onde o rei Herodes ficava, e nós pudemos conhecer. Tem um grande hipódromo, era uma cidade bem desenvolvida na época, inclusive os governantes ficavam aí nessa cidade, em frente ao mar Mediterrâneo. Aí estou eu tomando banho no mar Mediterrâneo. Também muito legal você visitar essa região de Cesareia Marítima. Aí nós continuamos o nosso caminho em direção a Jerusalém. Quando nós estávamos próximos já a Jerusalém, a gente vê uma região chamada do Caminho de Emaús, onde tem aquela passagem que Jesus, depois de ressuscitado, aparece para 2 de seus discípulos. Chegamos em Jerusalém, essa é a vista do hotel, o pôr do sol ali em Jerusalém. O hotel ficava muito próximo à Cidade Velha, com os seus muros, com os seus portões. Aí está o portão de Damasco, um dos portões que Jesus passou. E naquela noite mesmo nós continuamos o nosso passeio ali pela Cidade Velha. Eu conheci lá dentro as vielas, as ruas, e eu fui ao emocionante Muro das Lamentações, que é o que restou do templo, que foi destruído há muitos e muitos anos atrás, né, no ano 70 depois de Cristo, e sobrou um pouquinho do alicerce do muro, que é onde os judeus oram ali. Tem uma região separada de homens e de mulheres, e eu pude estar ali, toquei no muro, coloquei pedidos de orações ali, falei com Deus, chorei, foi muito emocionante. Você vai ver quando você for para lá, que você colocar os seus pés ali, tem algo especial naquele lugar. Aí fui visitando ali a cidade, visitei a menorá, inclusive eu trouxe de lá uma menorá, olha só que bonita. Aliás, eu trouxe várias coisinhas de lá. Bandeira de Israel, olha que bonito. Eu trouxe também a Arca da Aliança, olha que coisa linda, a arca que continha as tábuas dos 10 mandamentos. E eu trouxe também de lá
Eu esqueci de falar para vocês na hora do Rio Jordão, olha, pedrinhas do Rio Jordão. Eu tenho um mini Israel aqui dentro da minha casa. Ai, mas eu amei, gente. Trouxe também, na época, olha, como eram os vasos que eles utilizavam, feito da mesmo tipo de argila, só que esse aqui é uma miniatura, né? Mas dava pra gente saber como era o estilo de vida deles lá na época. Quero mostrar para vocês um kippah, né? Que é tipo um chapéuzinho, né? Que os homens colocam aqui. Então, todo judeu você vê com esse daqui, ou às vezes até com outro chapéu mais comprido, assim, peludo, né? Mas esse daqui é uma das vestimentas que eles utilizam lá em Israel. Trouxe também um manto que existe lá em Israel e que eles colocam quando vão falar da palavra. Então, é um tecido, né? Muito bonito, com algumas franjas, onde quando você vai falar da palavra de Deus, então a pessoa coloca, né? Como se fosse aqui um manto, né? Um cachecol, e fala ali as revelações do que Deus tem. Quero mostrar para vocês também, vejam esse chale que eu estou usando aqui. Ele é todinho bordado, tá vendo? Esse chale é muito utilizado lá em Israel pelas israelitas. Muitas cobrem a cabeça, elas andam de uma forma bem recatada. E esses chales são muito comuns lá. E eu trouxe um de lá para mim, achei muito bonito. Quero mostrar para vocês também a Bíblia hebraica. Eu tenho aqui um exemplo da Bíblia hebraica. Eu quero mostrar para vocês aqui a letra. Olha como é difícil, tá vendo? Eu fiz 1 ano e meio de hebraico, então eu sei falar alguma coisa. Ani medaber tikitsat ivrit. Eu sei algumas palavras, algumas coisinhas que eu estudei. E aqui tem um exemplo para vocês de como que é a escrita dele. Bom, deixa eu continuar falando dos passeios. Lá em Jerusalém também nós visitamos a cidade de Davi. Então aí tem escavações do palácio do rei Davi. Olha só, eu entrei no palácio do rei Davi, que emoção! Então nós fizemos ali aquele passeio nessa região ali subterrânea de escavação, na cidade de Davi. Depois nós fomos conhecer a região também escavada, num parque arqueológico que há ali, do Templo de Salomão. Olha só, você vai ver aí algumas cenas de como era a vida na época do Templo de Deus feito pelo rei Salomão. Visitamos também o cenáculo, que foi o local provável onde os apóstolos tomaram a última ceia com Cristo. E também se acha que aí foi onde eles estavam reunidos em oração quando veio o Espírito Santo em Pentecostes sobre eles, cumprindo a profecia de Joel há centenas de anos atrás. Fomos ao Monte das Oliveiras e aí você tem uma vista de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Olha só que coisa mais linda. Você vê Jerusalém do outro lado ali do monte. Chama-se Monte das Oliveiras, obviamente, porque ali tinha muita plantação de oliveiras. E de lá do Monte das Oliveiras, da madeira de uma árvore de oliveira, eu ganhei essa mini tacinha onde nós tomamos ali a ceia. Essa madeira é feita da árvore da oliveira. Que bonitinho, né? No caminho, nós visitamos o local do tanque de Betesda, onde ocorreu aquele milagre que Jesus cura um paralítico, já há 38 anos paralítico, e ele efetua a cura, esse milagre. Essa é a região de Betesda, com as suas escavações, e a região aí do tanque, onde as pessoas iam se banhar esperando a cura. Depois nós visitamos o Getsemane, que foi o local onde Jesus ficou em agonia antes de ser crucificado, onde ele faz ali as suas últimas orações, fala ali as suas últimas palavras antes de ser entregue para ser julgado e depois crucificado. Fiquei bem triste aí nesse lugar, pensando na agonia que Jesus passou por mim e por você. Depois nós percorremos a Via Dolorosa, o local onde Jesus saiu lá do Getsemane, entrou em Jerusalém e percorreu aquelas ruas até que ele chegasse ao local de crucificação. Também muito triste, assim, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus pelo que ele fez por nós. Então a gente passa por toda aquela região, imagina isso aí cheio de pessoas ali, presenciando a passagem de Jesus com a cruz nessas ruas. Chegamos ao Gólgota. Então veja aí esse monte, aí foi o local onde Jesus foi crucificado, inclusive ele tem mesmo um aspecto aí de uma caveira, né, de um rosto assim, e foi nesse local onde foi levantada a cruz, onde Jesus foi crucificado e morreu por cada um de nós. E depois do Gólgota, nós fomos visitar o Jardim do Túmulo. É um túmulo escavado na rocha. Naquela época só tinham esses tipos de túmulo pessoas muito ricas. Então nós sabemos que José de Arimateia doou esse local que nunca tinha sido usado para que Jesus pudesse ser sepultado ali. Ele foi colocado lá dentro, a pedra foi fechada
E como todos nós sabemos, Jesus ressuscitou. Esse lugar não é um lugar triste. Eu estava feliz porque o corpo de Jesus não está mais lá. Olha aí, está vazio. E eu fiquei muito feliz de ter ido nesse lugar e visto o local onde Jesus ressuscitou. E depois de comer muitos figos, tâmaras e romãs, que são típicos dessa região, pude ir embora feliz. Fomos para Tel Aviv, onde pegamos um avião para voltar para casa, e essa é a vista noturna aérea de Jerusalém. Então hoje eu faço um convite muito especial para você. De todas as regiões que eu viajei, essa foi a mais especial. Foi a região que Deus escolheu para Jesus estar nascendo, nosso Salvador, e cada uma dessas regiões foi muito emocionante. Então eu te convido mesmo a fazer essa viagem. Não deixe de visitar a Terra Santa. Então até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal!